Você sabe qual é a diferença que há entre uma religião e Jesus Cristo? Você sabe que o mundo inteiro tem a necessidade de ouvir o Evangelho pregado por Jesus. Há uma grande diferença entre a religião e Jesus Cristo. Para lembrar para você como que Cristo foi perseguido pelos religiosos. Cristo foi perseguido por aqueles que seguiam um caminho. E aquele caminho que os seus líderes seguiram a Cristo era o caminho ensinado por Moisés. Na verdade, Moisés ensinou o caminho certo, mas havia uma promessa para o povo de Israel que um dia apareceria o Messias. E o Messias é muito mais importante do que Moisés. O Messias era o ungido de Deus, o enviado de Deus para poder salvar os homens dos seus pecados. O Messias era a pessoa que daria aos homens o perdão dos seus pecados. A lei de Moisés ensinava muitas coisas boas. O caminho de Moisés ensinava muitas coisas boas. Há tantas religiões que ensinam tantas coisas boas. Mas o que é mais importante não é seguir umas coisas boas. O mais importante é compreender a necessidade que todo ser humano tem de ter o Messias. O Messias é que faz toda a diferença na vida do ser humano. Há um clamor da alma, há um clamor no íntimo da alma do homem, pedindo a presença do Messias. E essa revelação, ela só é possível ser encontrada através do Espírito Santo de Deus. Nós, seres humanos que vivemos nessa época, devemos nos sentir privilegiados, porque nós estamos vivendo neste período que é o período do ministério do Espírito Santo, período da graça. E neste período, o Espírito Santo, ele usa a Bíblia, a palavra que foi inspirada por ele na boca dos homens. Ele usa a palavra de Deus para fazer com que os homens compreendam e se permita acreditar na palavra, porque a fonte da vida está na palavra e o Espírito Santo revela ao coração das pessoas
que creem. Nós, seres humanos, não somos obrigados a aceitar esta revelação. Mas quando você aceita esta revelação, esse poder, essa glória de estar em comunhão com Deus através do Messias, Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o pão do céu. É aquele que nos sacia a alma. O nosso corpo precisa se alimentar. Mas a nossa alma também tem fome. E aonde a nossa alma pode se alimentar? Se alimenta de Deus, da comunhão com Deus, da palavra de Deus. Quem tem o Messias tem a oportunidade de saber e sentir rios de águas vivas. São o mover do Espírito Santo que acende a nossa alma, que fumega a nossa alma na comunhão. Isso a religião não tem como oferecer. Nenhuma religião pode oferecer ao homem o que o Espírito Santo pode nos dar. E o Espírito Santo só pode nos dar se ele estiver em nós. E quando ele está em nós, quando aceitamos o Messias na nossa alma. Quero falar de um homem que viajava, um eunuco. Ele viajava, estava a caminho, foi ali adorar a Deus. E no caminho, o Espírito Santo preparou para ele uma oportunidade. E ele esteve ao lado de um eunuco, Filipe esteve ao lado de um eunuco que estava em sua carruagem. E aquele eunuco estava lendo o livro de Isaías. Ele lia o livro de Isaías, mas não entendia nada. Mas o Espírito de Deus levou Filipe a estar ao lado daquela carruagem. E percebendo Filipe que aquele homem, aquele eunuco, estava lendo, Filipe perguntou: "Você entende o que você está lendo?" O eunuco estava ali com fome da palavra. E quando um ser humano está com fome da palavra, com certeza o Espírito de Deus vai levar o ser humano ao caminho certo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 35, nós lemos assim: Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo ele caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: "Eis aqui a água, que me impede que seja eu batizado?" Filipe respondeu: "É lícito, se crês de todo o coração." E respondeu ele, disse: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Eis aí. Eis aqui a revelação. Filipe prega a respeito
de Jesus Cristo. Filipe narra quem é Jesus, o Messias. É em resposta à leitura de Isaías 53. Queridos, todo ser humano, todos, em qualquer parte do mundo, precisa do Messias. Todo ser humano tem fome de Deus, tem necessidade de Deus. E nós, seres humanos, não podemos seguir uma religião. Precisamos seguir Jesus Cristo. O eunuco era um judeu. O eunuco seguia as leis de Moisés. Mas agora passou a seguir a Jesus, o Nazareno, o Messias. Esta é a resposta. Esta é a resposta de Deus para a vida de todo mundo. Não seguir uma religião, mas estar pronto para seguir a Cristo. E aquele momento que você crê, você precisa ser batizado para marcar de vez a sua crença no Messias. Cristo, o Messias, dará para você o maior tesouro que você pode encontrar neste mundo, que é a salvação. Cristo nos dá a maior salvação que todo mundo precisa encontrar. Mas para isso basta você. Como o eunuco fez aqui. Precisa sair da religião e entrar na crença de Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Está vivo. E nós podemos falar com Ele a qualquer momento. Ele está pronto para ouvir você, para ter comunhão com você, para te revelar cada dia a sua vontade. E Ele nos deu a sua palavra. Aqui, todos que querem seguir o Messias, que querem seguir a Jesus, encontra vida e vida em abundância. Aqui está o alimento da alma. Nós precisamos comer esta palavra todos os dias. Aqui está aquilo que sacia a tua vida. Aqui está aquilo que sacia a sua alma. Aqui está palavras de vida eterna. O Senhor entrega esta revelação a todos que de verdade querem saciar a alma, querem a verdade, não querem religião, mas querem a presença do eterno Deus dentro das nossas vidas. Em nome de Jesus, você que já tem aquele que é o eterno, o Messias, Jesus, o Senhor quer te renovar todos os dias. O Senhor quer te renovar toda hora, todo momento que for possível. Ele te renovará através da palavra. Aqui está a fonte inesgotável de Deus. Porque aqui nós temos o céu, a palavra do céu dentro da nossa alma. Não deixe de ler esta palavra. Você que crê, se você está se sentindo diferente,
come a palavra, busque a palavra, se alimente da palavra. Muitos estão raquíticos, passando necessidades, mas a comida está próxima. A comida está próxima. Basta você ler. Esta aqui é a comida que veio do céu. A palavra. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu não estou me sentindo bem. Leia a palavra. Quando uma pessoa não tem comunhão com a palavra, ela se sente enfraquecida. E quando ela se sente enfraquecida, ela começa a adoecer. E quando ela começa a adoecer, ela pode morrer. Há muitos morrendo, há muitos doentes, raquíticos. A anorexia espiritual está no meio da igreja, porque não come da palavra. É uma verdade que a carne e os demônios farão de tudo para te afastar desta palavra. Porque eles sabem que quando você é cheio da palavra de Deus, você tem tudo para destruir as obras do diabo. Satanás usou a palavra para tentar Jesus. Nós precisamos compreender a palavra de tal maneira que os filhos do diabo e nem o próprio Satanás possa vir tentar usar a Bíblia contra. Porque nós, que nos alimentamos da palavra, não somos enganados facilmente. Porque, primeiro, aceitamos o Messias, aceitamos a Jesus, o Eterno, o que fez todas as coisas. E agora, temos o Espírito de Deus. Mas não basta ter o Espírito Santo de Deus se não houver comunhão na palavra, a fonte inesgotável das palavras do Eterno, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nossa obrigação é pregar, mas mais do que pregar é viver. E com certeza, a sua vida estará fumegando do Espírito Santo quando esta palavra estará fazendo efeito. Quando ela estiver fazendo efeito, certamente, tudo será possível. Porque tudo é possível ao que crê. Mas é muito mais profundo do que muitos imaginam o que significa crer. É muito mais profundo. Crer está alinhado com a palavra. Crer está alinhado com a comunhão com o Espírito Santo. Crer está alinhado com uma vida natural de oração. Por quê? Porque nós somos casa de oração. Você é uma casa de oração. Nós precisamos estar representando o poder de Deus na terra. E Satanás sabe disso. Ele sabe que o mais simples dos homens, quando tem a palavra de Deus, quando tem comunhão com o Espírito Santo e quando tem uma vida de oração, quando tem o negar a si mesmo, quando tem todas essas coisas como tesouro,
guarda o bom depósito. O bom depósito é lugar de muito tesouro. E quais são esses tesouros? Oração, palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, boas obras, bom testemunho. O eunuco não esperava que aquilo acontecesse com ele naquela hora. Apenas ele estava lendo o livro de Moisés. Na verdade, ele estava lendo Isaías. Ele não esperava. E muitas vezes você não está esperando, mas você está na fonte. Você está na fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Quando Deus vê que você está próximo da fonte, Ele levanta pessoas para ir até você. Como eu estou aqui agora. Com certeza, neste momento, me sinto como Felipe. Estou falando de uma grande realidade para você, daquilo que Deus quer para a sua vida. Felipe apenas obedeceu ao Espírito de Deus e foi até ao lado daquela carruagem e falou a respeito do Messias. Falou tudo o que ele precisava falar de Jesus, principalmente a respeito do texto que estava sendo lido. A bênção do Senhor está estendida sobre você, para que você seja aquilo que Ele deseja na sua vida. Não se engane, muitos usarão a palavra, mas você precisa ter comunhão com a palavra para não ser enganado por falsos pregadores. Há muitos enganadores. E aonde que os enganadores vão encontrar oportunidade? Nas pessoas enfraquecidas no conhecimento. Quantos enfraquecidos? Uma vez eu soube que o foco dos testemunhas de Jeová são os cristãos. Porque os cristãos amam a Deus, mas não sabem a profundidade do conhecimento de Deus. Meus irmãos, a profundidade do conhecimento de Deus está aqui, na palavra. Nós precisamos literalmente comer a palavra. Eu e você. Não podemos nos permitir ser enganados por falsos profetas, pessoas que estão nos nossos dias interessadas em buscar o tesouro dessa vida. Perceba, tenha discernimento, tenha conhecimento. Se você tiver conhecimento da palavra, não vai ser enganado facilmente. Perceberá, fácil, quem são os enganadores, quem estão usando de falcatruas na palavra para poder consumi-lo, consumir seu dinheiro, consumir seu tempo, consumir a sua bondade. Fomos chamados para seguir o Messias. Fomos chamados para viver a vontade do nosso eterno Criador, Jesus Cristo. Mas você precisa se envolver com Ele. Vou ficando por aqui, desejando que você entenda o propósito
desta palavra. Se alimente, ore, tenha comunhão com o Espírito Santo, faça boas obras, que a mão direita faça e esconda da mão esquerda. Deus te abençoe.